Bom dia! Hoje é dia 18 de fevereiro e vamos para o nosso devocional do dia. O devocional que eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Jó. Versículo 2 e Lucas 15, versículo 18. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor traga qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, do dia, e vamos começar pelo devocional da manhã, que tem como base Jó. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Jó. O livro de Jó, circunstância da escrita. O autor de Jó é desconhecido, mas foi um homem instruído com o conhecimento sobre astronomia e a terra. Seu conhecimento incluía terras estrangeiras, vários produtos e profissões humanas. Era familiarizado com plantas e animais. Era um homem sábio e conhecedor da sabedoria tradicional, mas era acima de tudo um homem de sensibilidade espiritual. A história de Jó ocorre no período patriarcal, na época que a riqueza consistia na posse de gado e servos. Como outros chefes de família patriarcais do Antigo Testamento, Jó cumpria deveres sacerdotais, incluindo a oferta de sacrifício por sua família. Assim como outros patriarcas, Jó viveu mais de 100 anos de idade. Geograficamente, tudo ocorreu no norte da Península Arábica, na terra de Uz, muitas vezes associada a Edom. Os três amigos de Jó também tinham associações com pessoas do sul, ou edomitas, assim como tinha o jovem Eliú. Contribuição para a Bíblia. O livro de Jó ensina que o sofrimento vem para todos, tanto para os justos quanto os injustos. Em última análise, Deus controla todas as situações da vida, incluindo a limitação do poder de Satanás. O conforto e a força do Senhor está sempre disponíveis para aqueles que confiam. Embora mostre a questão do sofrimento, o livro de Jó concentra-se mais na natureza da conduta humana perante um Deus soberano e santo. Em harmonia com o resto das Escrituras, o livro ensina que até mesmo uma prática consistente da religião é insuficiente sem um relacionamento de coração com Deus. Deuteronômio 6, 4, 6, Salmos 86, 11 e 12 e Mateus 22, 37. A resposta para os problemas e objetivos da vida se encontra em uma reverência adequada àquele que é perfeito em todo o seu ser e ações. O homem não precisa apenas confessar Deus, mas deve entregar-lhe tudo, deixando que ele verdadeiramente seja Deus em todas as áreas da vida. A pessoa sentirá que ele é mais do que suficiente. Estrutura. O escritor de Jó era um contador de histórias habilidoso que artisticamente caracterizou as distinções entre o protagonista Jó, o antagonista maior Satã e os antagonistas menores, os três amigos e Eliú. A caracterização demonstra que o próprio Deus é o protagonista final, ou herói da história. Satanás desafiou tanto Deus quanto a santidade de Jó. Embora os três consoladores de Jó tenham aplicado a sabedoria tradicional à situação dele, cada um fez de maneira diferente. Elifaz, o racionalista, argumentou com Jó. Bildade, o defensor, procurou defender Deus, e Jofar agiu como um promotor. O jovem Eliú serviu como uma influência mediadora na pregação dos discursos divinos que se seguem. O escritor constituiu um enredo bem desenvolvido em torno de diálogos dramáticos. O fato de ele ter sido relatado a provação de Jó em forma de história não significa que o patriarca não tenha sido uma pessoa real que passou por uma verdadeira provação. Spurgeon em Jó. A prosperidade de Jó prometia mais estabilidade do que qualquer outra coisa abaixo do sol, mas além das nuvens, o espírito do mal enfrentava o infinito espírito do bem e uma extraordinária conversa. Quando chamamos para explicar seus feitos, o espírito do mal se gabou do que tinha ido rodear a terra. Ele havia marchado em todos os lugares como um rei em seus próprios domínios, livre
desimpedido, quando o grande Deus lembrou-lhe que os homens haviam pelo menos um coração que lhe não tinha lugar e onde seu poder não era reconhecido, ou seja, o coração de Jó. O maligno desafiou Jeová a testar a fidelidade de seu servo e disse-lhe que a integridade do patriarca se devia à sua prosperidade, que ele servia a Deus e se desvia do mal porque achava sua conduta vantajosa para si mesmo. O Deus do céu aceitou o desafio do maligno e deu-lhe permissão para tirar todas as misericórdias que o espírito do mal afirmou serem as causas da integridade de Jó. Veremos nisso a mutabilidade de todas as coisas terrenas. E essa é a introdução do livro de Jó, da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Fazei-me saber por que contentes comigo, Jó. Versículo 10, capítulo 10, versículo 2. Talvez, ó alma tribulada, o Senhor esteja fazendo isso para desenvolver suas virtudes. Há algumas de suas virtudes que nunca seriam descobertas se não fossem pelas tribulações. Não sabe que sua fé nunca parece tão grande no clima do verão como é no inverno? O amor é como frequência, como um pirilimpo, mostrando apenas uma pequena luz quando está no meio da escuridão. Por outro lado, a esperança é como uma estrela. Não dá para ser visto à luz do sol da prosperidade e apenas para ser descoberta na noite da adversidade. Aflições são muitas vezes as folhas negras nas quais Deus coloca as joias da virtude de seus filhos para que brilhem melhor. Não faz muito tempo você estava de joelhos dizendo: Senhor, eu temo não ter fé, permita-me reconhecer minha fé. Não era isso, na verdade, embora talvez inconscientemente sua oração por provações? Ou então, como você pode saber que tem fé se sua fé seja exercitada? Dependa disso. Deus com frequência nos envia provações para que nossas virtudes sejam descobertas e assim possamos estar certos de sua existência. Além disso, não é uma mera descoberta, o verdadeiro crescimento na graça é o resultado de provações santificadoras muitas vezes. Deus nos tira do nosso conforto e privilégios para fazer de nós cristãos melhores. Ele treina seus soldados, não em barracas de facilidade de luxo, mas os transforma e os usa para marchas e para o serviço pesado. Ele os faz atravessar córregos rasos, nadar através de rios, escalar montanhas e andar longas distâncias com mochilas pesadas de tristeza nas costas. Bem, cristão, sabe que isto não pode ser o motivo dos problemas que você está passando? Não é o Senhor revelando sua virtude e o fazendo-as crescer? Não é a razão pela qual Ele está contendendo com você? Provações fazem doce a promessa. Provações dão nova vida à oração. Provações me colocam aos pés do Senhor. Dobra-me e me mantenha lá. Então, essa é a reflexão desse devocional da manhã. Não reclame das provações. Deus usa as nossas provações para nos aperfeiçoar, para mostrar qualidades que nós não vemos em nós mesmos. E, como Tiago fala em sua carta, alegrem-se pelas provações. Como a história do próprio Jó é uma prova disso, que Deus usa as provações, usa Satanás, usa qualquer coisa para treinar, para melhorar os seus filhos, os seus servos. E agora vamos ler a introdução do Evangelho de Lucas, da Bíblia Spurgeon. O Evangelho segundo Lucas, o autor e período da escrita. O último dos 3 evangelhos sinóticos não traz indicação direta quanto ao seu autor. Todavia, o nome do destinatário é mencionado logo no início. É um homem rico e próspero chamado Teófilo. O livro de Atos dos Apóstolos também é dedicado a esse mesmo Teófilo. Ambos os livros da Bíblia já foram atribuídos a Lucas no século II. Lucas, o médico amado, não era apóstolo e provavelmente não era judeu. Lucas foi um fiel companheiro e colaborador do apóstolo Paulo por anos. A princípio, Lucas acompanhou Paulo durante sua segunda jornada de Trode a Filipos, Atos 16, versículo 10, e durante sua jornada de Filipos a Jerusalém, Atos 20, versículo 6. Observe a palavra nós.
Finalmente, Lucas acompanhou Paulo quando este era prisioneiro a Roma, Atos 27, versículo 1. Lá, estava em companhia do apóstolo Paulo enquanto escreveu as cartas aos Colossenses e a Filemão. E por fim, ele foi o único a permanecer com o apóstolo quando escreveu sua segunda carta a Timóteo. Com base nessa estreita relação entre Lucas e Paulo, o pensamento que já havia sido mencionado no século II, de que Paulo estava sugerindo o evangelho de Lucas ao mencionar repetidamente a expressão meu evangelho. Compare Romanos 2,16 e Romanos 16,25. No entanto, essa opinião não é sustentável. O Evangelho de Lucas e os escritos de Paulo têm o mesmo caráter universal. São direcionados não apenas a outros judeus, mas a todos no mundo inteiro. Não encontramos nada da vocação especial de Paulo no Evangelho de Lucas, nem da posição do crente em Cristo ou do mistério sobre Cristo e sua igreja, que foi especialmente revelado a Paulo. Sendo médico, Lucas teve uma educação superior que se manifesta a partir da apresentação e estilo de seu trabalho. Ele não era uma testemunha ocular dos fatos que descreveu e, portanto, examinou minuciosamente os relatos das testemunhas oculares. Se Lucas conhecia ou não o Evangelho de Marcos, se usava ou não outras fontes conhecidas apenas por ele, são todas especulações. De fato, o Evangelho de Lucas contém mais de um terço do material que os outros escritores do Evangelho não mencionam. Isso se aplica especialmente aos capítulos introdutórios e à jornada do Senhor Jesus a Jerusalém. Nos versículos introdutórios do capítulo 1, versículos 1 ao 4, vemos de forma muito clara a unidade entre o motivo do escritor e a inspiração divina. O que Lucas aprendeu dos testemunhos oculares, ele escreveu sobre inspiração do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas provavelmente foi escrito durante os anos 55 a 60 depois de Cristo. Muitos cientistas supõem que Lucas o escreveu durante os 2 anos da prisão do apóstolo Paulo em Cesareia. Assunto e propósito dos escritos. Lucas provavelmente foi o único não-judeu chamado por Deus para escrever na Bíblia. O evangelho com seu nome é o mais longo de todos. Se incluirmos os Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu a maior parte do Novo Testamento após o apóstolo Paulo. Uma característica essencial do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos é a validade geral do Evangelho da salvação para todos os homens no mundo inteiro. Conforme os 12 apóstolos são enviados em Lucas 9, a restrição mencionada por Mateus não é citada aqui. Em Mateus, os discípulos deveriam ir apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O envio dos 70 é relatado apenas por Lucas. Mais do que qualquer outro evangelista, Lucas menciona o cuidado do Senhor Jesus por grupos especiais de pessoas e indivíduos, os desprezados, os samaritanos. As mulheres e crianças, Lucas menciona mais de 10 mulheres que não são mencionadas em nenhum outro lugar. A universalidade do serviço de Cristo é mais aparente no versículo-chave, em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. As palavras Salvador, salvação e salvar são mencionadas com especial frequência em Lucas. Não obstante, o assunto principal da apresentação de Lucas é a pessoa do Senhor Jesus como Filho do Homem, verdadeiro e perfeito, que viveu como único justo entre os injustos, que sofreu a morte por eles na cruz, e é por isso que Lucas descreve em grandes detalhes a encarnação de Deus, seu nascimento, sua infância, sua obediência a Maria e José e seu crescimento em todos os aspectos. Em sua genealogia do Senhor Jesus, Lucas retoma Adão, o primeiro homem. Essa genealogia é de Maria. Em nenhum outro evangelho encontramos o Senhor Jesus em oração falando sobre a oração com a mesma frequência que neste evangelho. Dessa maneira é expressa sua perfeita dependência de seu Pai. A intenção do Espírito Santo nesse evangelho é resumida nas palavras do centurião debaixo da cruz. Certamente era um homem justo. Peculiaridades. Alegria. A palavra alegria é mencionada com mais frequência em Lucas e de maneira semelhante em João do que nos outros 2 evangelhos. Isso enfatiza que o evangelho é uma notícia boa ou alegre. É especialmente bonito ver que o evangelho começa e termina com essa alegria. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 15, que é o capítulo do nosso versículo do nosso devocional. Capítulo 15, a ovelha perdida, o pedaço da prata perdida e o filho pródigo. E essa é a introdução do Evangelho de Lucas da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Pai, pequei. Lucas 15, versículo 18. É certo que aqueles que foram lavados pelo precioso sangue de Cristo não precisam fazer uma confissão de pecado como culpados ou criminosos perante Deus, o juiz, pois Cristo já levou todos os seus pecados num sentido legal, para que não estejam mais na posição de condenados, mas de uma vez por todas sejam aceitos no amado.
Porém, tendo se tornado filhos e transgressores como filhos, não deveríamos ele ir perante ao Pai Celestial todos os dias, confessar seus pecados e reconhecer sua iniquidade? Nesse sentido, a natureza ensina que é dever dos filhos errantes confessarem ao Pai terreno, e a graça de Deus no coração nos ensina que nós, como cristãos, temos a mesma obrigação com o nosso Pai Celestial. Pecamos diariamente e não devemos descansar sem o perdão diário, pois supondo que as minhas transgressões contra o meu Pai não forem levadas de uma vez a Ele para serem lavadas pelo poder purificador do Senhor Jesus, qual seria a consequência? Se eu não buscar perdão e for lavado desses pecados contra meu Pai, me sentirei distante dele, duvidarei de seu amor por mim, temerei perante ele, terei medo de orar e serei como o filho pródigo, que, embora ainda filho, se afastou de seu pai. Mas se a tristeza de um filho por pecar contra o pai, tão gracioso e amoroso, for até ele e contar tudo e não descansar até entender que fui perdoado, então sentirei o santo amor de meu Pai e seguirei minha carreira cristã, não apenas como salvo, mas como alguém que desfruta a paz em Deus por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Há uma enorme distinção entre confessar o pecado como um culpado e confessar o pecado como um filho. O seio do Pai é o lugar para a confissão penitentes. Fomos limpos de uma vez por todas, mas nossos pés ainda precisam ser lavados da mácula da nossa caminhada diária como filhos de Deus. Então essa é a importância da gente sempre confessar os nossos pecados. Não é porque que a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que a gente não vai pecar mais, que a gente está livre do pecado, mas a gente não está mais sendo controlado ou julgado por eles. E esse é o nosso devocional do dia 18 de fevereiro. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia aqui no Instagram. Então tenha um bom resto de quarta-feira e até